municípios. Acho que é o estado que o município é bem representativo. É o maior, é o estado com o maior número de de municípios. E as obras públicas, sem nenhuma dúvida, são as situações de maior problema na administração hoje. Por quê? Porque são as situações que demandam maior cuidado, maior cautela, principalmente nessa fase que é chamada agora na nova lei de licitações de fase preparatória. Paulo, mas tem essa diferença, assim, a lei anterior chamava de fase interna, agora a nova lei chama de fase preparatória. Nessa fase preparatória, a administração, ela precisa começar a demonstrar, Rosângela, desde o início, qual foi a demanda. E aí, eu inclusive falava agora com o cliente das diferenças entre demanda e objeto. Demanda é a necessidade. Qual é a necessidade, então? A necessidade é a de mobiliário, por exemplo. Sim. Qual é a solução? A solução pode ser a locação de equipamentos, pode ser a compra, pode ser o aproveitamento. Entende? Que existe uma diferença gigante entre demanda e objeto. Pois bem, a nova lei ela começa dizendo para o administrador o seguinte: não basta mais solicitar a aquisição, a contratação ou a construção de determinada obra pública. O que você tem que me indicar no primeiro momento é qual foi a sua demanda. Olha que interessante, Rosângela. Com isso, nós evitamos muito do desperdício. Porque nessa fase de análise da demanda, e aí a lei vai trazer isso para um documento muito importante, novidade agora para as administrações municipais, que a União já faz isso há muito tempo, que é o Estudo Técnico Preliminar, ETP. O ETP ele é responsável por identificar a demanda e trazer as possíveis soluções. Sabe aquele trabalho que todos nós fazemos na nossa vida particular de, bom, eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? Vou fazer aqui uma cotação, uma pesquisa de preços, eu vou alugar um carro, eu vou comprar, ou eu vou andar de aplicativo. Sim. Ou seja, para cada problema no nosso dia a dia, no dia a dia do particular, nós temos uma série de possibilidades. Sim. O administrador também, isso também acontece com o administrador. Sim. Só que até então, a lei não obrigava que ele demonstrasse esse caminho percorrido, esse caminho mental percorrido. Agora não, agora a nova lei exige. Então ele precisa começar a identificar a demanda para daí sim definir o objeto e a partir da definição do objeto, definir a melhor modalidade. Em se tratando de obras públicas, que é o tema do nosso assunto, nós estamos falando majoritariamente de concorrência. A modalidade concorrência, Rosângela, é a modalidade que mais se amolda, que mais se adequa às obras públicas. Por quê? Porque a modalidade concorrência é a única que admite critérios relacionados à técnica. O pregão, como eu expliquei, ele no início, ele é uma modalidade que não pode, por definição legal, levar em consideração critérios técnicos. Seria mais ou menos assim, pregão é para um bem comum. Um copo é um bem comum. Um copo térmico, que é o exemplo que está na nossa frente, é um copo térmico aqui em qualquer lugar do nosso Brasil. Então, eu não preciso dizer da técnica, porque o copo já está conceituado. Então, vários fornecedores, uma vez que eu especifico, claro que eu não vou dizer apenas copo, né? Eu preciso especificar o tamanho, capacidade, os materiais, eu consigo comprar. Com uma obra não é assim. A empresa que vai, a construtora, a empresa que eventualmente vai realizar determinada obra pública, ela precisa ter técnica. E essa técnica precisa ser comprovada. Como é que se comprova essa técnica? A partir de obrigações cumpridas no edital. Então, assim, Paulo, mas então não existem obras que podem ser feitas por pregão? Existem, mas são aquelas muito pequenas em que a técnica, ela não é que ela não é relevante, ela pode ser suprida por outros critérios objetivos dentro do edital. Mas para a esmagadora maioria das obras públicas se fala em concorrência, porque na concorrência o administrador ele tem um ferramental à sua disposição muito maior. Eu gosto de lidar nos meus treinamentos, ensinar assim para os administradores que a lei de licitações, principalmente a nova, se fosse uma grande caixa de ferramentas. Pode ser que ele não vá usar a maior parte das ferramentas, mas elas estão à sua disposição. Se à medida em que ele vai diminuindo a quantidade de requisitos, passando para um pregão e eventualmente chegando até uma dispensa, ele vai diminuindo a quantidade de ferramentas que ele pode usar. Então, se ele tem menos ferramentas à sua disposição, o produto final
será menos elaborado. Então, é uma analogia que às vezes fica mais fácil do administrador entender. Com certeza. A concorrência, então, é a modalidade ideal. Uma obra pública, ela tem uma dificuldade técnica maior, porque além dos documentos típicos e próprios da licitação, nós temos uma fase dentro dos setores de engenharia, dos setores de obras, que também é bastante complexa, que passa pelos projetos, a análise dos projetos para definição. Então, aí nós temos aí dois documentos importantíssimos, né? O projeto básico, o projeto executivo, que vão aí sim determinar os caminhos, né, pelos quais a obra pública vai passar. E o processo de construção e de execução, melhor dizendo, né? Construção e execução, ele também é bastante complexo, porque daí não se fala num ato único de verificação. Se eu compro um copo térmico chega, eu verifico que ele está em condições, eu posso perfeitamente certificar que o objeto foi entregue e, portanto, as obrigações foram cumpridas. Com uma obra, isso não pode ser feito, a obra tem etapas, então tem que fazer parte, lá desde a fase preparatória do processo licitatório, as definições de como é que o acompanhamento da obra será feito. Senão isso gera problema para o administrador, com certeza. Até porque em muitas situações, Rosângela, e hoje é muito comum, o administrador municipal, o prefeito, ele trabalha com verbas que não são próprias do município, trabalha com verbas estaduais e verbas federais. Com processos de prestação de conta cada vez mais rígidos, exigentes. E aí tudo isso começa na fase preparatória. Por isso que é tão importante. E as pessoas me perguntam, Paulo, a nova lei de licitações, ela é mais difícil? Ela é um pouco mais exigente e muito mais segura. A segurança jurídica que a nova lei de licitações dá para o administrador, nenhuma outra lei deu. E eu chego a dizer para você o seguinte, seguindo rigorosamente o que está na lei, é impossível que o administrador tenha problema. É impossível. Oh, mas e a lei anterior também não era assim? Não, porque como ela era falava muitas brechas. Ela falava pouco. Sim. Para não ser extremamente enfadonho, né? Usar aqui o juridiquês, que eu não gosto de usar o juridiquês, né? Não é que ela era mais difícil, ela falava pouco. Quando a lei fala pouco, Rosângela, ela abre margem para interpretações, e essas interpretações é que geram problemas. Exato. Porque, eventualmente, a minha interpretação pode não ser a interpretação do Ministério Público, pode não ser a interpretação do Tribunal de Contas, pode não ser a interpretação da Câmara de Vereadores, que vai ter um papel de fiscalização também muito importante. Vamos falar disso aqui ainda. Então, eu vejo que a nova lei, principalmente para as obras públicas, ela foi excepcional e para o administrador. Que bacana isso, né? Isso é muito legal para quem está nos assistindo aí, porque muitas vezes as pessoas falam, mas determinado deputado, senador, mandou uma verba para uma cidade, a verba está parada ali e não foi usada. Chegou ontem, já podia ser usada amanhã. Não é assim, e a gente vai falar isso aí também dentro desse nosso bate-papo aí. Sim. Paulo, quais são os critérios utilizados para definir a modalidade de licitação mais adequada para uma obra pública? Nós falamos, você falou de algumas aí agora, né? Mas para dar só mais uma equilibrada. Sintetizar. Bom, no momento em que o administrador, então, identifica a sua demanda, lembrando que demanda é sinônimo de necessidade, e analisando as possibilidades dentro de um estudo técnico, ele define que a construção, que determinada obra é a solução mais adequada para a solução daquela demanda anteriormente identificada, ele vai precisar passar por uma etapa de definição de especificações técnicas, então qual é a metragem, como é que vai ser o formato dessa construção. Definidas essas situações, ele já vai constatar com muita facilidade que a técnica precisa fazer parte dos critérios. E aí, o critério de técnica, ele só pode ser utilizado, no caso de obras, fazendo aí o comparativo entre pregão e concorrência, só pode ser utilizado na concorrência. E é por isso que a concorrência é 90 mais até dos casos de utilização. Então, o grande critério definidor da modalidade é a necessidade, é saber se existe ou não a técnica envolvida. Se analisar a técnica, quando eu me refiro à técnica, Rosângela, estou dizendo técnica do prestador. O quanto aquele prestador, aquela empresa, consegue imprimir de técnica naquela obra. Seria analisar. Para que ele não abandone a obra no meio do capacidade, exatamente. Peraí, meu amigo, você está trazendo aqui uma proposta, então, para construir, sei lá, um
estádio Sim. municipal. Quantos estádios você já construiu? Exato. Você tem essa experiência? Exatamente. Você consegue? Tá, eu consigo, eu tenho. Tudo bem, me traga documentos aqui então que comprovem. Né? Que ele está capacitado para Exato. assumir aquela... Quem é o seu engenheiro? Deixa eu ver então aqui as anotações de responsabilidade técnica.